Ao explorar a história de Joabe, nos deparamos com a fascinante jornada de um dos mais proeminentes guerreiros do reino de Israel. Joabe não era apenas um hábil estrategista militar. Ele se destacou como um verdadeiro colecionador de grandes vitórias em inúmeras batalhas. Além disso, sua figura desempenhou um papel fundamental como o respeitado comandante do exército israelita durante o reinado do rei Davi. No entanto, a complexidade de Joabe o torna ainda mais intrigante, pois sua personalidade era uma mistura intrigante de virtudes e imperfeições. Do lado virtuoso, Joabe era um leal seguidor de Davi, nutrindo uma devoção inabalável ao rei. Sua fidelidade a Davi era notória e desempenhou um papel vital na consolidação do governo de Davi em Jerusalém. Sua experiência e habilidades como guerreiro o destacavam como um dos principais líderes militares da época. No entanto, essa lealdade profunda também tinha um lado sombrio. Joabe era conhecido por sua vingança e sede por sangue, características que o levavam a atos brutais e impulsivos. Sua personalidade oscilava entre momentos de sabedoria e ações estranhas, que às vezes o levavam a trair até mesmo sua própria lealdade, um paradoxo intrigante. O vídeo em questão visa explorar minuciosamente as passagens bíblicas que delineiam quem foi Joabe. Além de seu papel como comandante militar, Joabe também tinha laços familiares significativos. Ele era filho de Zéuia e irmão de Abissaia, tornando-se assim sobrinho de Davi, uma vez que Zéuia era irmã do rei. Curiosamente, a Bíblia não fornece detalhes substanciais sobre o pai de Joabe, exceto pelo fato de que ele estava sepultado em Belém. O próprio nome Joabe traz consigo um significado, traduzindo-se como Javé é pai. A narrativa bíblica inicia a trajetória de Joabe quando ele é mencionado junto com seus dois irmãos, todos liderando os homens de Davi em uma batalha épica contra o exército de Esbocete, o filho do rei Saul. Nessa batalha, as forças de Esbocete, lideradas por Abner, foram derrotadas, marcando um momento crucial em sua carreira. Entretanto, a trama toma um rumo sombrio quando Joabe busca vingança pelo assassinato de seu irmão, morto por Abner durante um conflito anterior. Sua vingança não era apenas uma questão de justiça. Havia também o temor de que a lealdade de Abner a Davi pudesse ameaçar a posição de Joabe como comandante. O assassinato de Abner por Joabe é descrito na Bíblia como covarde e traiçoeiro, resultando na ira do rei Davi, que proclamou que Deus puniria Joabe e sua família pelo derramamento de sangue de Abner. Apesar desses episódios controversos, Joabe continuou a desempenhar um papel crucial como comandante das forças de Davi. Ele liderou o exército em várias vitórias significativas, incluindo confrontos contra a Síria e Amon. Seu papel na conquista de Jerusalém, que na época era uma fortaleza controlada pelos jebuseus, foi particularmente notável. Isso ocorreu em um momento em que Davi já havia unificado todas as tribos de Israel, consolidando seu reinado. A personalidade de Joabe era complexa, e seus atos refletiam essa dualidade. Ao mesmo tempo em que demonstrava humildade, concedendo crédito a Davi pela conquista de Ramote Gileade, também atuava como mediador em conflitos familiares, como o turbulento relacionamento entre Davi e seu filho Absalão. Quando Davi decidiu realizar um censo do povo, algo desaconselhado, Joabe tentou dissuadi-lo, reconhecendo a potencial imprudência dessa ação. No entanto, sua história também é manchada por atos condenáveis. Ele conspirou para executar o plano pecaminoso de Davi de matar Urias, o marido de Batseba, e desempenhou um papel central na morte de Absalão, apesar das ordens expressas de Davi de poupar a vida de seu filho. Com o tempo, Joabe foi substituído por Amasa como comandante do exército de Davi, mas posteriormente recuperou seu posto quando Amasa falhou em conter a revolta liderada por Seba. Entretanto, seu apoio a Adonias na disputa pelo trono, em vez de Salomão, como designado por Davi, marcou seu declínio. Quando Salomão finalmente ascendeu ao trono, Joabe fugiu para o santuário em Gideão, em uma tentativa de escapar das consequências de seus atos. Entretanto, o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, evitando que a culpa recaísse sobre a casa de Davi pelo derramamento injusto de sangue, referindo-se aos assassinatos de Abner e Amasa. Benaia executou a ordem do rei Salomão, e Joabe foi enterrado em sua casa no deserto. Com a morte de Joabe, uma era chegou ao fim, e Benaia assumiu o comando do exército de Israel. Além disso,
A Bíblia faz menção a outros homens chamados Joabe, como o filho de Seraías e o líder de uma família que retornou do exílio com Zorobabel. Contudo, é importante não confundir esses indivíduos com Joabe, o distinto comandante do exército de Israel durante o reinado de Davi. A história de Joabe é uma narrativa rica, repleta de nuances e reviravoltas, que nos permite entender um personagem complexo que desempenhou um papel significativo nos eventos do reino de Israel durante o reinado de Davi.